Bom dia. Na nossa reflexão de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11, que nos diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhes, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Esse texto hoje falou profundamente no meu coração, como a palavra sempre fala, né? Muito profundo. E basta que nós estejamos submissos, com a nossa vida submissa ao Senhor, para que Ele sempre fale conosco através da sua palavra, através de mensageiros, ou outras coisas mais. Mas sempre quando necessitamos ouvir do Senhor, ouvir instruções do Senhor, ouvir correções do Senhor, Ele sempre fala para nós, sempre que nós estamos abertos, né? Submissos a Ele e em intimidade com Ele. Então, nós estamos vivendo dias não muito fáceis, dias complicados, dias difíceis, dias de muitas dificuldades emocionais, físicas, psicológicas, profissionais, espirituais. Temos vivenciado dias muito complicados, né? Mas o Senhor deixa aqui para nós as instruções dele, para que nós possamos superar todas essas coisas, para que nós possamos ter consciência de que Ele sempre está cuidando de nós. E Ele nos adverte, Ele fala assim, portanto, humilhem-se, submetam-se à poderosa mão de Deus, à autoridade de Deus. Nós devemos sempre nos submeter à autoridade de Deus. Eu tenho clamado ao Senhor todos os dias para que eu esteja sempre submisso à autoridade dEle. E aqui vem a resposta. Para que Ele, no tempo oportuno, no tempo que cabe a Ele, no tempo que Ele determinar, Ele nos exalte. Quando nós nos humilhamos, Ele nos exaltará, Ele nos levantará. E aqui nos adverte ainda, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Nós temos tido muitas ansiedades, muitas dificuldades, muitas questões, nós questionamos muito algumas coisas. Por que tenho passado por isso? Por que isso tem acontecido? Sou servo de Deus fiel, sou submisso ao Senhor, por que isso tem acontecido? Nós devemos, aqui o Senhor nos adverte, nos orienta, que nós não temos que nos preocupar, temos que fazer o melhor de nós no nosso dia a dia, mas temos que descansar nas mãos do Senhor. Temos que lançar sobre Ele as nossas ansiedades, nossas dificuldades, porque Ele cuida de nós. E aqui Ele nos orienta sobre isso. Ele também nos orienta, fala, sedes sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como o leão rugindo, procurando a quem possa devorar. O diabo está ao nosso redor. As dificuldades que nós passamos quando nós nos
prostramos diante dela, o diabo é vencedor, porque ele quer nos ver prostrados diante das dificuldades, diante dos questionamentos, ele quer nos ver derrotados. E quando nós damos ouvido, ou quando nós fazemos aquilo que ele deseja, quando nós nos prostramos diante das dificuldades, ele é vencedor. Mas quando nós estamos diante de algumas dificuldades, diante de algumas barreiras diante de nós, e que nós nos colocamos diante do Senhor, nos submetemos, nos humilhamos diante do Senhor. O Senhor é quem luta por nós, é quem vence o inimigo. Porque quando nós estamos firmes, com fé, firmados na fé naquilo que nós não vemos, naquilo que nós sabemos que está ao nosso lado, que é o Senhor, o inimigo, ele será vencido. E nós temos que ter consciência de que as mesmas dificuldades pelas quais passamos, ou talvez ainda muito maiores, muitas outras pessoas, muitos outros irmãos estão vivenciando. Irmãos no mundo têm vivenciado perigos de morte. Ao negar a sua fé, eles são submetidos a torturas, ou são mortos, ou têm que esconder a sua fé. Nós não temos passado por isso. Temos dificuldades? Temos. Mas dificuldades que são superadas quando nós colocamos diante do Senhor. Nós temos que entender que o Deus de toda graça, que nos chamou, que nos deu a oportunidade de uma vida eterna, ele pagou pelos nossos erros. Ele está pronto a nos tomar em seus braços e ultrapassar as dificuldades, atender aquilo que é possível, que é o melhor para nós. Só temos que buscá-lo, só temos que entregar a nossa vida, colocar diante dele as nossas dificuldades. Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, quando nós nos humilhamos espiritualmente diante de Deus, nós crescemos, nós seremos exaltados pelo Senhor. Paulo fala que quando ele está forte, quando ele se acha forte, é porque ele está fraco. Mas quando ele se acha fraco, quando ele está humilhado diante de Deus, quando ele está humilhado diante das dificuldades, aí sim é que ele está forte, porque aí o Senhor toma o nosso lugar. O Senhor é quem vence as batalhas. Lá no Israel antigo, quantas batalhas que pareciam impossíveis aos olhos humanos, o Senhor fez com que Israel vencesse. A Israel de hoje somos nós. Só temos que nos colocar diante de Deus, nos humilhar diante do Senhor, para que a poderosa mão de Deus, a qual nos humilhamos, ele nos exalte, ele nos dê a vitória. Que o Senhor possa fazer-nos refletir sobre estas coisas. Nós não somos fortes, porque quando nós nos achamos fortes, nós estamos fracos. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos no nosso devido lugar, de fracos, de pecadores, de cheio de erros, então nós seremos vencedores, porque o Senhor vence por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos corrija todos os instantes da nossa vida. Deus abençoe a todos.